Graça e paz, querida mulher transformada, mulher abençoada. Eu sou a pastora Cláudia Germani e estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a terceira aula da nossa imersão aprendendo com as mulheres da Bíblia. Hoje é 8 de maio e 8 de maio é o dia que Deus escolheu para te abençoar, para fazer com que você, mulher que está aí, cresça ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor. Porque, como eu costumo dizer, eu quero que você grave isso na tábua do teu coração e nunca se esqueça. A Bíblia Sagrada é um manual que toda mulher de Deus precisa para ser bem-aventurada. São nesses princípios de Deus que Ele estabeleceu para as nossas vidas, que está a tua vitória como uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus. Queridas, hoje nós vamos falar sobre Rebeca. Rebeca, muito conhecida, né, até mesmo muito falada, como nós ouvimos falar, Senhor, vai te dar uma Rebeca. Rebeca é sinônimo de bênção, né? Jesus está preparando o teu Isaac. Senhor está preparando a tua Rebeca. Senhor, onde está a minha Rebeca? Onde está o meu Isaac? Por quê? Foi uma união que, se a gente parar para pensar hoje nos doramas da vida, foi um dorama, uma união linda que Deus constituiu. Então, eu me lembro que a minha história com meu esposo, o pastor Eduardo, foi muito como a de Rebeca e Isaac, né? Porque após o falecimento da minha sogra, mãe do pastor Eduardo, foi que ele me conheceu, né? A minha sogra, eu lembro até hoje que ela faleceu em maio de 2012. Eu e meu esposo nos conhecemos em outubro de 2012, num período que ele estava muito entristecido, e como um consolo de Deus, né? Deus nos uniu ali, nos uniu em um propósito para que um ajudasse o outro. Assim foi na vida de Isaac. Rebeca chegou no momento onde Sara havia falecido, né? No momento de consolo, Rebeca veio como consolo para a vida de Isaac. E que linda preparação, né? Essa história desse casamento, dessa união. Eu quero que você entenda aqui primeiro, querida, eu friso sempre aqui para vocês o significado dos nomes. O significado dos nomes. Por isso eu te oriento, sempre que for colocar o nome num filho, estudar primeiro o significado, porque existem significados que não são tão bons e às vezes colocamos o nome sem saber o significado, o que quer dizer. Há uma bênção também liberada sobre os nomes. No tempo da Bíblia, né, no tempo passado, quando se colocava um nome em um filho, já estava profetizando ou determinando algo, né? Você vê que o nome Noemi chama águas amargas, amargura, né? Então, assim, tem um significado cada nome. E Rebeca, grave bem isso. O significado de Rebeca é aquela que une, união. E você pode ver que todo o significado de um nome vai ter um contratempo lá na frente. Rebeca, o nome tem um significado como aquela que une. E a própria mãe faz parte daquela situação, daquela cena onde acontece a desunião dos irmãos, seus filhos, Isaac e Jacó. Então você vê que existe meio que um contratempo. A gente estudou sobre Eva. E o significado de Eva é aquela que dá vida. Mas Eva fez parte do episódio que constituiu na morte espiritual, onde trouxe condenação eterna, né? Mas graças a Deus que nosso Senhor Jesus Cristo veio e nos trouxe a redenção, a salvação, né? E nós não vamos culpar Eva por nada, né, meninas? Vocês aprenderam que os mesmos erros que Eva cometeu naquele contexto a qual ela vivia em sua época, é o mesmo erro que nós hoje cometemos como mulheres. Eu vou falar aqui um pouquinho mais devagar, mais baixo. Eu tentei correr, eu gravo as aulas e eu assisto, tá? Eu aprendo comigo mesmo. Eu estava assistindo a minha aula ontem na televisão pelo YouTube, eu vi que eu tô falando bem rápido e às vezes possa ser que você não me entenda. Então eu vou procurar falar um pouquinho mais devagar. Eu corri um pouco, né, para falar para vocês, e por conta do tempo, que eu não quero fazer uma aula muito extensa, mas eu quero fazer uma aula rica em conhecimento. Mas eu vou procurar ser mais branda, falar com você mais aqui devagar, e eu creio que você vai me entender. Então, você vai ver que Eva, no contexto da Bíblia que ela vivia naquele tempo, ela cometeu alguns erros que nós cometemos hoje num contexto diferente, né? Como nós explicamos, Eva conversou com a serpente, deu ouvido à serpente, comeu do fruto, ofereceu o esposo e foi contra as ordenanças, pecou contra Deus. Hoje, quando nós damos ouvidos, fazendo você relembrar as situações, nós damos ouvidos, abrimos os nossos ouvidos para fofocas, contendas, conversas que corrompem os bons costumes. Nós estamos conversando com a serpente também. Estamos de frente à árvore do conhecimento do bem e do mal, com a serpente falando, e a gente vai ali falando. E qual árvore, qual o fruto que nós comemos hoje?
quando nós pecamos. Nós comemos o fruto e obedecemos a Deus. Então não é diferente. Então eu quero que você entenda que essa imersão é que para você aprenda que quando você olhar uma mulher na Bíblia, você vai ver que todas as personagens bíblicas que são reais, a Bíblia, querida, é uma história real. A Bíblia não é algo inventado, algo que foi escrito por homens, não. É inspiração divina, é vida real. Isso aqui aconteceu. Aconteceu. Então é para você entender que como aquelas mulheres souberam lidar com situações adversas, você também consegue. Você entendeu? Mais um dia de construção aqui no meu prédio, ao barulho, ó, tac, 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 da reforma, mas eu acredito que não vai atrapalhar a nossa aula, né? Eu preciso dar aula, não posso esperar a reforma. Glória a Deus pela reforma, prosperidade na vida dos meus vizinhos. Deus abençoe e vamos lá. E Rebeca, ela aparece na história, no contexto, depois da morte de Sara, mãe de Isaac. Sara veio a falecer e Abraão, já sendo avançado de idade, ele se preocupa, né, com seu filho. Né, ele se preocupa. Abraão acreditava na promessa que havia recebido da parte de Deus. Por isso ele precisava ser vigilante e atencioso com a escolha da esposa de seu filho. No contexto bíblico, os pais escolhiam as esposas, né? Hoje, não mais, mas tudo precisa vir do direcionamento de Deus. Até para o seu casamento, não é que Deus vai escolher o esposo para você, vai dizer, olha filha, eis que tal pessoa, não, ele vai te dar as ordenanças e você precisa ter a sensibilidade espiritual, mulher, para entender quem Deus está preparando para a tua vida. Deus acontece, e eu não sou louca de dizer que não, Deus revela nome para a pessoa, sim, Deus dá sonhos, sim. Com cada um Deus trabalha de uma maneira diferente. Por isso, querida, não julgue. Se alguém disser assim, você ouviu um testemunho de alguma mulher, algum homem falando, olha, Deus me revelou a minha esposa e quando eu casei eu encontrei ela era mesmo, não julgue. Com cada um Deus tem um particular diferente. Se você não tem profundidade espiritual para ter esse contato com Deus de uma tal forma que ele te revele até o rosto, a roupa, o nome da pessoa, não julgue quem tem, porque acontece sim. Né? Eu esperei 10 anos para casar com o pastor Eduardo, e Deus não me revelou o nome dele, nem que seria ele, mas as circunstâncias foram acontecendo que me provaram que era o meu esposo. E outra coisa, eu havia recebido um direcionamento de Deus através de um sonho da minha líder, Adriana, de Mocidade. Ela falou, Cláudia, eu tive um sonho com você e eu sonhava que você casava com um rapaz alto e com um olho meio puxadinho, não japonês, mas sabe um olho meio puxadinho? E eu não conhecia o pastor Eduardo, meninas, não conhecia. E eu falei, meu Deus, na verdade eu estava olhando para outra pessoa, porque eu não conhecia o pastor ainda. E eu falei, acho que esse sonho não é de Deus não. Tá bom. E aí a minha prima também teve um sonho comigo e falava assim, Cláudia, eu tive um sonho que você casava com um homem moreno, alto, e que ele te tratava, você como o Marcelo me trata, que é o meu primo, e ele é sabe aquele maridão? E assim, eu falei, meu Deus, que glória, recebi. E foi passando o tempo, quando eu vi o pastor Eduardo pela primeira vez, meninas, meu Deus do céu, o sonho da minha líder revelado, moreno do olhinho puxado, e já de cara, assim, o jeito dele, o caráter dele, o jeito dele cuidar da irmã dele, de cuidar dos sobrinhos, daquele jeito amoroso que ele tem, que vocês conhecem, foi o que minha prima descreveu. Então tem ordenança sim, né? Mas naquele tempo bíblico, Abraão diz ao seu servo Eliezer que fosse até a terra da sua parentela, que pegasse uma esposa para Isaac e buscasse a esposa para o seu filho da sua parentela. Pastora, o que você quer dizer com isso? Eu tenho que casar com o meu parente? Não. A parentela quer dizer que professa a mesma fé cristã que a sua. A Bíblia é bem clara, queridas, quando ela fala do jugo desigual. O que é o jugo desigual? Existem mulheres que Deus prepara para ser bênção, para trazer pessoas para o seu caminho? Sim. Existem mulheres que não casam com alguém que já professa a fé cristã, que já é congregante, que já é cristão. Existem mulheres que conhecem uma pessoa na empresa, tem um relacionamento de paz, de santidade, ou entenda bem, e ela consegue trazer aquela pessoa, um evangelismo. Mas tem mulheres que tentam isso, e ao invés da pessoa trazer, ela sai para fora. Ela sai do caminho do Senhor. Isso chama a Bíblia o jugo desigual. Né? Você que é cristã, uma mulher de Deus, você não pode procurar casar com uma pessoa que não é cristã. Por quê? Vai virar um jugo desigual. Como é que você vai estar indo para a igreja e o seu marido para balada?
né? Vai começar a vir atritos, porque ele não vai aceitar você na igreja, você não vai aceitar. Então, assim, para evitar conflitos, peça a Deus e seja direcionada a casar com alguém que seja do mesmo ambiente que você, que seja cristão, para que você não tenha problema. Não estou dizendo que Deus pode sim usar uma mulher como porta de evangelismo para trazer um homem ou vice-versa? Pode, mas são casos específicos que você precisa entender se é esse direcionamento que Deus tem para você. Tá bom? Quero que você seja sensível e entenda isso. Cuidado para não cair na cilada. Eu vou trazer ele, tomar meu cafezinho aqui. Vou trazê-lo através de mim. Não, tem muita mulher que se afasta, que perde o contato, a vida com Deus por conta disso. Então vigia. E aí, Abraão manda que Eliezer fosse até sua parentela. Então o seu servo Eliezer faz um juramento a Abraão, né? Ele segue até a terra de Naor, onde tinha a terra do irmão de Abraão, pedindo a Deus em oração que preparasse uma esposa para o filho do seu senhor. Eliezer se compromete. Eu acho lindo isso, com a fidelidade desse servo, né? Ele se preocupa em buscar ali uma esposa para o seu, né, filho do seu servo, e ele vai com muita sensibilidade. E aí Rebeca, quando chegou ao poço que Eliezer estava, chega Rebeca com toda a sua comitiva, os camelos. E ali ela já demonstra ser uma mulher trabalhadora, porque ela vai ali, mostrou, e ela se mostra muito gentil e prestativa a Eliezer, né? Cumprindo exatamente os sinais que Eliezer havia pedido a Deus. Olha só como Deus faz e Deus fala, né? Você vai colocar algum direcionamento aí, pedindo sinais a Deus. Isso vai para a sua área, tanto sentimental, quem está buscando em Deus aí um relacionamento, tanto como na sua vida profissional, ministerial. O Senhor, ele vai dando sinais, porque às vezes nós não queremos ver esses sinais, né? Eliezer pede a Deus que mostre sinais, e Deus mostra sinais a Eliezer, né? E aí o que acontece? Eliezer pede a Rebeca que ele estava com sede e se ele poderia beber um pouco de água de seu cântaro. O que Rebeca faz? Prontamente atende e ainda oferece, olha só, Rebeca não só sacia a sede de Eliezer, ela ainda oferece de dar água para beber aos camelos. Camelo bebe muita água, gente, muita água. Quando ele para assim, ele bebe bastante água para ter reserva, né? Então assim, ela teria muito trabalho pela frente. Só que ela ajuda o próximo, ela serve Eliezer e os seus camelos e não imagina que ela estava semeando na sua própria vida. Eu já quero dizer para você aqui, querida, que existem coisas que você semeia na vida de pessoas e você não entende que o bem está sendo revertido para você mesmo. Não que nós vamos fazer o bem esperando receber algo em troca, não. Mas todas as vezes que você se prontifica, está sensível à voz de Deus, do Espírito Santo e abençoar pessoas, não tenha isso como um fardo. Rebeca serve Eliezer e os camelos alegres gentilmente. E quantas mulheres se sentem fadigadas, se sentem pressionadas, fazem por obrigação ou fazem para agradar alguém. Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe qual a intenção que você está fazendo a obra, qual a intenção que você está servindo pessoas, qual a intenção que você tem amizade com pessoas. Então não adianta nós queremos enganar a Deus. Deus conhece a nossa intenção. Deus sabe se você está ajudando as pessoas por interesse ou porque você ama as pessoas realmente. Você ama ajudar. Então Rebeca ama ajudar ali, nesse momento. Ela está sendo gentil, ela está sendo prestativa. E ela está semeando em tua própria vida. Rebeca não podia imaginar que Deus estava preparando para ela com um gesto tão humilde. Olha só, não era proposital a atitude de Rebeca, não era proposital. Ela estava fazendo porque isso era dela. Nós precisamos entender que uma mulher de Deus, ela precisa ser prestativa, ela precisa ser gentil, ela precisa servir com alegria, ela não pode pensar em fazer as coisas por obrigação. Ela tem que entender que em terra que se semeia bênção, o fruto será vitória. Agora, terra que se semeia murmuração, ingratidão, desânimo, a colheita vai ser, infelizmente, lá na frente, maldição. Qual é a semeadura que você está fazendo hoje aí, mulher? Bora, me diz aí. Né? Eu costumo dizer, eu bato sempre na tecla. A gratidão gera bênção, a murmuração, maldição. Então, fique atenta, vamos lá? Mais tarde na conversa, Eliezer, que era parente de Abraão, mais tarde, na conversa, Eliezer soube que Rebeca era parente de Abraão. Eu tô lendo aqui porque tem
eu fiz para vocês, anotei algumas coisas aqui. Eu fiz um esboço, estou lendo o meu próprio esboço aqui para vocês entenderem. Ele pediu então para passar a noite com a família dela, pela qual foi muito recebido por Labão. Labão, que era parente de Abraão. Eliezer relatou tudo para eles, o que havia acontecido e a missão que havia lhe trazido ali. Eliezer conta que ele estava ali à procura da esposa para Isaque, filho de Abraão, em casamento, e ele pediu a mão de Rebeca em casamento em nome de Isaque. Olha aí. Quem imaginaria que um serviço, uma atitude de humildade, gentileza, resultaria em uma semente de vitória para a vida de Rebeca? Quando Rebeca avistou um moço ao longe, que estava meditando no campo, perguntou quem era. Quando ouviu que era Isaque, apressou-se logo em descer o camelo. Aí já veio o encontro. Olha que dorama maravilhoso. E cobrindo a sua cabeça com um véu em demonstração de pureza e respeito por Isaque. Olha que coisa linda, gente. Olha, eu até me arrepio em ver. Rebeca aceita, ou o pai de Rebeca aceita da Rebeca como esposa de Isaque, e eles seguem o caminho. Quando a Rebeca de longe, olha a conexão de Deus, como é lindo. Gente, eu sou maravilhada no amor de Deus, que Deus une as pessoas. Eu amo romance, amo amor, porque assim, eu vejo uma conexão tão grande de dois corpos, sabe? Duas almas, espírito ali que Deus conecta, é coisa linda. Porque quando a Rebeca, ela vista o moço ao longe, que estava ali meditando no campo, perguntou quem era para Eliezer. Quando ela viu que era Isaque, ela apressou e falou, minha bênção. E foi. Só que quando ela estava para chegar perto de Isaque, ela não chegou de qualquer maneira. Ela se cobriu em demonstração de pureza e respeito por Isaque. Além de Rebeca ser uma mulher humilde, grave isso, os pontos fortes de Rebeca. Humildade, fé, porque ela entra nessa aventura de casar com quem ela não conhecia. Ela era gentil, prestativa, trabalhadeira, mulher trabalhadeira, submissa e ainda é pura e tem respeito pelo seu futuro esposo, que ela nem conhecia ainda. Olha para você ver como nós precisamos aprender com essas qualidades de Rebeca. A sermos mulheres gentis, prestativas, que servem com amor sem esperar nada em troca, que tem o respeito, a submissão, como nós falamos por Sara, chamava Abraão de Senhor. Submissão, que significa proteção. Então Rebeca já está cumprindo um princípio aí de respeito. Com certeza, olha o dorama aí para quem gosta, foi amor à primeira vista. E foi mesmo. Rebeca então se casou com Isaque depois de ter enfrentado a dor da esterilidade. Ela ficou grávida e concebeu 2 filhos, Esaú e Jacó. Aí entra na história, onde vai acontecer o ponto fraco de Rebeca, onde nós vamos conhecer aí um pouquinho da parte que nós precisamos aprender a não fazer como Rebeca. Então Rebeca se casa com Isaque, só que Rebeca ela é estéril, mas Isaque clama para que Deus viesse dar filhos, né? Rebeca clama, Deus tira a esterilidade, e Rebeca gera. Ela concebeu 2 filhos e gêmeos, gente. Uma mulher que era estéril, na sua primeira concepção aí, 2, Esaú e Jacó. Porém, a falta de sabedoria ao longo da maternidade. Olha só, como eu sempre relato aqui, a grande chave não é como você começa, é como você termina. Porque entre o começo e o fim existe o meio. E é nesse meio que vai ser decisivo para o final da sua carreira. Quantas pessoas começam bem, mas no meio escorregam e acabam mal? Você entendeu? Você precisa focar no meio, na situação que você está vivendo hoje. Porque essa situação que você está vivendo hoje, Rebeca, é que vai te conduzir para um final de vitória. Rebeca tem todas as qualidades que nós mulheres cristãs, mulher virtuosa de Provérbios 31, tem. Só que a Bíblia diz que já na gestação, ela já tem um contrito ali dentro do ventre, porque as crianças se duelam entre si lá dentro, né? Ela chega até a murmurar um pouco da gestação, né? E Deus fala para ela que havia 2 nações que já estariam ali dentro em conflitos. Então assim, tudo que aconteceu lá para frente já estava determinado por Deus, já estava escrito por Deus.
Porque Deus já proferiu desde a gestação que haveria duas nações, que o maior serviria o menor. E foi o que aconteceu, né, na vida de Jacó e Esaú. É muito conhecida essa história, mas vamos focar em Rebeca. E essa falta de sabedoria na maternidade, porque a Bíblia diz que Rebeca, ela tinha mais uma preferência por Jacó do que por Esaú. Esaú era o mais preferido do pai, Isaac. Né? Aí está o grande erro quando nós ficamos fazendo a seletividade e às vezes preferimos mais uma pessoa do que a outra, né? A gente acaba causando um tipo de conflito, de atrito que não precisa, que é algo desnecessário, né? Então, se você tem a preferência aí por alguém, tem afinidade com alguém, não precisa ser declarado, né? Eu gosto mais de tal pessoa do que de outra, porque gera conflito entre as pessoas. Às vezes, as pessoas têm um carinho entre si e acabam perdendo esse carinho, esse respeito por conta de erros nossos, às vezes, né? Quantas vezes em house de amigos, ciclos de amigos, círculos de amigos, acontece isso, né? Então, a gente precisa ter vigilância na maneira como nós declaramos as nossas preferências às vezes, né? Claro que todo mundo tem afinidade. Eu tenho colegas e amigos e tenho família. Eu falo que família é aquelas pessoas que estão ao meu lado e eu não abro mão, que é família, né? Então, mas eu não preciso ficar declarando, tal pessoa, minha família eu amo, tá comigo aqui junto. Não preciso. Guarde o seu sentimento, as suas emoções, as suas preferências para você, para não gerar conflito. Receba isso agora. Para não gerar conflito em empresas, principalmente igreja, gente. Igreja, liderança, que tem preferência, sabe? A gente tem que vigiar muito nisso. Nós precisamos tratar todos por igual. E se você tem afinidade com uma outra pessoa a mais, guarde para você, porque você vai evitar conflitos desnecessários futuros, né? Vamos lá. Porém, a falta de sabedoria ao longo da sua maternidade fez com que Rebeca preferisse e amasse mais um de seus filhos, que já falamos aqui. Porque Jacó era muito parecido com ela, né? E a gente tem essa tendência mesmo a querer perto daqueles que parecem conosco. Mas às vezes os opostos vêm para ser um confronto e nos fazer crescer ainda mais. Jesus, é horrível ter pessoas te bajulando o tempo todo. Às vezes você tá errado e a pessoa tá aplaudindo o teu erro. Então assim, às vezes você precisa de pessoas que te confrontem, te digam a verdade, abram a tua visão, não é assim, tá errado. Fique atento. Não queira só pessoas que te bajulam, que te afagam o teu ego, não. Existem pessoas que Deus coloca ao teu lado para te confrontar. Por quê? O confronto, ele gera crescimento. Então esteja atento. Não, mas só quero ouvir elogios. Você não está preparada para o novo de Deus. Você entendeu? O elogio, ele é bom porque ele te dá um impulsionamento, né? O elogio é como uma flecha, né? Para algumas pessoas. É tipo para te lançar longe, sabe? Mas existem pessoas que são dependentes de elogios. Isso não é bom, porque nós não somos perfeitos. Deus sim, Jesus é perfeito, o Espírito Santo são maravilhosos. E a gente precisa, a eles todo o elogio, toda a glória, toda a honra. Mas a nós, seres humanos, que nós somos falhos. Eu sou pastora, terapeuta, mãe, esposa, mas eu sou falha. Então não adianta eu achar que eu vou agradar todo mundo vai me amar. Não! Existem pessoas que se perdem nesse raciocínio, né? Que acham que é só amor, não é. Às vezes vai aparecer alguém que vai te confrontar. E por amar mais Jacó, fez com que ela cometesse um dos seus maiores erros, enganando seu esposo, olha só, que tanto amava. E fazendo com que seu filho mais novo, Jacó, roubasse a bênção do seu irmão mais velho, Esaú. Né? É aí onde está o ponto fraco de Rebeca, e ela cai em contradição como contra tudo aquilo que no começo Eliezer havia enxergado nela, né? Ela participa ali desse cenário onde Jacó, né, ele engana seu irmão, engana assim, gente, vamos lá. Esaú também não lutou pela sua primogenitura. Você entende bem que meio que ele entregou de... como é que fala o ditado? Entregou de bandeja para Jacó. Porque trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, uma alimentação... Então você vê aí que Jacó, ele tinha mais sede e ele estava mais disposto a lutar pela primogenitura do que o próprio Esaú, que era de direito dele. Então, infelizmente, no contexto hoje da nossa vida, existem pessoas que têm o direito, mas não têm a coragem. E Deus enxerga tudo isso.
Tem pessoas que têm o direito de receber, seu por herança direito, mas você não está se esforçando para receber. Vai escapar pelas tuas mãos. Você entendeu? O nosso Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Então se esforce, querido. Não abra mão daquilo que Deus entregou para você. É seu por direito. E jamais troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Né? Alimentação. Esaú troca a sua primogenitura, algo eterno, a bênção do seu pai, por um alimento que em menos de meia hora ele teria consumido. Iria saciar sua fome por momento, mas ele iria voltar a ter fome. E a bênção não é algo eterno. É algo que Abraão iria profetizar sobre Esaú e ninguém poderia tirar dele. Você vê como a gente acaba trocando hoje, queridos, as coisas eternas pelas passageiras? Nós trocamos muitas vezes a bênção de Deus pela bênção do homem. Às vezes nós deixamos de ouvir as direcionamentos, as diretrizes de Deus para dar ouvido às bênçãos, às vozes do homem. Não troque, grave isso na tábua do seu coração. Não se iluda, não troque aquilo que é eterno por isso que é passageiro. Porque você vai se arrepender. Judas troca a presença de Deus, troca a presença de Jesus em vida, o verbo que se fez carne ali, por 30 moedas. Judas trai a confiança do nosso mestre por 30 moedas. E aí o que acontece? Moeda é passageiro. E o sentimento de culpa faz com que ele mesmo se suicide, tire a sua própria vida. Então, Rebeca, desperta. Desperta. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Rebeca, incentiva o seu filho. Ajuda ele no engano, numa mentira. Prepara a situação para que ele viesse enganar o próprio esposo. Cuidado, para você não estar sendo conivente com pessoas em situações que vão prejudicar o teu esposo, a tua casa, a tua família. Cuidado. Sim, se Deus está falando é porque tem mulheres assim. Cuidado. Cuidado para você não estar sendo iludida, enganada, a ponto de perder o seu casamento e o seu esposo por uma ganância do poder de querer mais para alguém do que para o outro. Tem mulheres aqui, escute bem isso, que valorizam mais a mãe, o pai, o próprio filho. Rebeca valorizou mais o filho do que o esposo. Não troque as prioridades de Deus. Primeiro Deus, em segundo o seu esposo, em terceiro os teus filhos. E tem mulheres trocando essa prioridade aqui. Você ama mais o teu filho, o teu esposo vai disciplinar o teu filho, você passa na frente, você não deixa, você está tirando a masculinidade, a bênção sacerdotal, ele é o cabeça. Então cuidado, queridas. Se Deus está nos direcionando assim, eu não escolhi mulheres, querida, por cronologia, eu falei para vocês. Eu escolhi guiada pelo Espírito Santo. E se Deus está nos ensinando através de Rebeca, porque tem mulheres aqui que precisam aprender. Eu preciso aprender. Que o meu esposo, depois de Deus, é a minha prioridade. E jamais eu posso enganar ele. Mulheres que mentem para o esposo por medo. Ocultam informações. Falam com pessoas, mas não falam com o esposo. Que tipo de mulher nós estamos tendo? Nós estamos sendo. Eu falo com a minha mãe, eu faço planos com a minha mãe, eu converso com a minha amiga, mas eu nunca me abro e não converso com meu esposo. Cuidado, vigie, não seja como Rebeca. Rebeca tinha pontos fortíssimos que você precisa gravar na tábua do teu coração. Gentileza, humildade, fé. Mas o ponto fraco de Rebeca, ela não foi submissa a Isaac no final da sua vida. Talvez aí no momento que seu esposo mais está precisando, você está virando as costas para ele. Ele está vulnerável. É no momento da vulnerabilidade dele. O teu esposo está travando confrontos internos que você não sabe. E ele faz de tudo para você não saber, para te resguardar. E você, mulher, não está tendo sabedoria. O Espírito Santo está me usando agora, me direcionando assim. Parei até de ler meu esboço aqui, porque quem usa minha boca agora é Deus. Homens que estão vulneráveis e a mulher não sabe ajudar. Existem períodos, querida, que a situação vai ser crítica. E você precisa ser uma mulher virtuosa, que saiba entender o tempo da fartura e o tempo da escassez.
Tem mulheres que só querem o tempo da fartura. É restaurantes, é shoppings, é compras, é bênçãos. E no tempo da escassez que o casamento passa assim? Você está preparada para amar o teu esposo? Ou quando falta tudo você fica de mau humor com ele? Nervosa? Tem mulheres aqui que não são casadas, mas que já vai aprendendo isso, queridas. Existe o tempo da escassez, existe o tempo da bonança. Ou você só ama o seu esposo quando ele tem um dinheiro no bolso, o carro importado. Cuidado. Eu não estou falando aqui nada direcionado à esposa, a homem, porque esse ensino não é para homem, não tem homem aqui. Então eu vou pegar pesado para as mulheres, assim como eu estou pegando para mim. Eu já vivi uma época que eu e o pastor Eduardo tivemos que dividir um pão para eu, ele e meu filho. E esse pão foi dividido com alegria. Eu nunca deixei de tratar o meu esposo bem, porque nós estávamos passando privação financeira e ele não tinha como fazer aquela que eu queria, minha vontade. Existe tempo para tudo, querida. Existem mulheres que, se não comprar roupa, é o fim para ela. Que consumismo é esse que Satanás tem colocado no teu coração? É bom, é maravilhoso fazer a unha. Eu gosto aqui, ó, minha unha feitinha. Ir no cabeleireiro, fazer a sobrancelha, colocar os seus cílios, sua maquiagem, comprar a sua roupa. É maravilhoso e você pode, você tem o direito e tem que fazer mesmo. Mas vai chegar um tempo que você não vai conseguir fazer isso. Porque todo casamento passa pelo teste da resistência da vida financeira. E quando chegar, você vai trocar as coisas que você está acostumada pela compreensão que o teu esposo não pode fazer hoje, mas amanhã ele pode? É assim, querida. Eu vivi num tempo da minha vida que eu não podia ir no cabeleireiro. Hoje eu posso, eu vou. Mas quando eu não pude, eu não fui. Eu soube esperar o tempo. Você entendeu? Tem mulheres aqui que, meu Deus, Deus está falando, vigia. Você vai perder o seu marido. Um homem precisa de uma mulher forte do lado dele. De uma mulher que impulsione, que apoie. Chega de ser menina, chega de ser criança. Amadurece, desperta. E você que ainda não casou ainda, querida, case com esse pensamento. Casamento, nós não casamos para ser feliz. Nós casamos para fazer o outro feliz. Porque quando você faz o outro feliz, o teu esposo faz você feliz também. Agora, casos de abusos, como eu já falei aqui, de autoridade, homem que maltrata, que agride, que é submisso às necessidades dentro de casa, que é preguiçoso, não é trabalhador, eu não vou falar aqui. Você entendeu? Eu quero que você me procure no meu particular, nós vamos te direcionar e tratar. Eu estou falando aqui com mulheres que têm homens que são guerreiros. Homens que vão para a luta como Isaac foi. Isaac abria poço, entulhava, ele abria de novo. E seu esposo é assim, uma porta se fecha, ele corre, porque ele está preocupado em dar o bem para você e a sua casa, e você não tem valorizado isso. Nós somos muitas vezes mimadas, birrentas, e o Senhor está procurando mulheres fortes, mulheres maduras, para ajudar homens a vencer. O teu esposo precisa assim do teu braço, gente, precisa. Eu costumo dizer que o homem na maternidade, que já diz maternidade é a mãe, ele fica perdido se ele tiver que ficar com a criança sozinha por muito tempo. Você entende a sua potência junto a esse homem? Talvez tenha mulheres que não parou para entender a potência que você é para este homem e o que ele enxerga em você. Desperta, mulher, desperta. Reclame menos e agradeça mais. Melhore esse rosto, essa fisionomia. Tudo chora, tudo fecha a cara, pelo amor de Deus. A Cláudia, de há 4, 5 anos atrás, eu era assim. Tudo eu chorava, birrenta, batia o pé, eu quero com uma menininha mimada. Não. Hoje eu entendo que eu sou uma mulher de Deus. E você precisa entender, você tem uma identidade de mulher de Deus, querida. Você não é mais uma menina, você é uma mulher. Então esteja pronta para ajudar o teu esposo. Não faça como Rebeca. Não seja conivente a situações que irão prejudicar o teu esposo.